Ainda perdidos partidos políticos selados. O jovem fala de amor, o jovem fala de... O jovem fala de amor, o jovem panicou. O punk inaugurou a cena alternativa como ela é conhecida hoje, né? E os únicos contestadores realmente na época, e cabeças mais pensantes, por incrível que pareça, estavam numa classe da periferia. O punk no Brasil ele chegou através de jornais, revistas importadas, jornais importados, ou mesmo alguns críticos de alguns jornais que escreviam a respeito, falavam dos primeiros shows dos Sex Pistols. E era essa a informação que a gente tinha no começo. O mais importante do punk era trazer a rebeldia de volta ao rock and roll, em músicas de 2, 3 minutos, né? É muito mais barato gravar 3, 4 caras no estúdio do que um intérprete com 20, uma orquestra de 20, mais excelentes instrumentistas. Mas tinha realmente uma questão estética ali, conceitual. O som era mais simples, era mais cru. O rock tava muito chato, né? Uma música progressiva é coisa para você ver em teatro sentado, né, de fraque, né? Um dos primeiros guitarristas, o primeiro guitarrista a tocar com Renato Russo na Legião Urbana foi dispensado porque tocava bem demais. Ele não queria isso, queria que ideologicamente se tocasse mal, cru, né? Isso era um rompimento com a música popular brasileira, com a MPB, melhor dizendo, feita até então, que era cada vez mais elaborada, tanto do ponto de vista dos arranjos, da instrumentação, quanto das letras. E o lance do punk era resgatar a rebeldia do rock, né? Dos anos 50, Chuck Berry, aquela coisa toda. E a segunda geração trouxe também a coisa, o posicionamento político mais arraigado, né? E aí, ao invés de se expressar por intermédio de metáforas, algumas lindíssimas, como o Cálice, do Chico Buarque, cantado com Milton Nascimento, né? Você dizia claramente, a gente somos inútil, né, que país é este, etc. A gente faz trilha e não tem trem pra botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente perde grana e não consegue pagar. Inútil! A gente somos inútil! Inútil! A gente somos Agora, a lógica do underground de São Paulo era outra lógica. É uma lógica igual a do punk, é uma lógica igual a dos hippies, que o mesmo maluco que está em cima da banda é o cara que faz o cartaz, é o cara que faz o fanzine, é o cara que produz a banda do brother, enfim. Tem ambientes, né, esses ambientes onde é normal cada pessoa que está habilitada a jogar em diferentes funções, jogar. Aí fazia o fanzine, fazia o cartaz, era tudo, tinha que ser feito por essa turma. Eu fiz um fanzine lá, que era o Spout, que era um fanzine, a princípio xerocado, mas que depois ele virou um impresso em offset. E era bancado pela Wop Bop. A Wop Bop, que era essa loja de discos, distribuía. O visual punk era importante, mas ele veio mudando, né? Ele começou super simples, era só jaqueta de couro, tênis, né, calça jeans rasgada e camiseta, né? E com o tempo as jaquetas foram ganhando taxas, né, braceletes, moicano, aquela coisa toda, e, né, vários acessórios, coturno. Na Inglaterra tinham lojas especiais para se vender roupa para punk, cabeleireiro de punk, tinha tudo. Tinha uma rua chamada Kings Road na Inglaterra, tem ainda essa Kings Road em Chelsea, num bairro da Inglaterra, que estavam as maiores boutiques de punk, Vivienne Westwood, enfim, ela que inventou essa moda. Na verdade, o punk, em termos de roupas, foi uma moda, e uma moda internacional, não era uma coisa tão periferia assim. Tinha uma coisa periferia, a inspiração. Para o Brasil, isso era inacessível, então a gente adaptou tudo isso, né? O punk brasileiro começou a usar jaqueta de napa, sabe? Que era mais barata, que você comprava na feira, em qualquer lugar. E aqueles instrumentos que eles próprios faziam, né, tocando do Vox Giannini, no Bago 7 Giannini, e a bateria Pinguim ali no talo, as pessoas suando muito e aquele bando de gente pogando, né? Quando surge a vontade de sair, você mesmo
sobreviver. Não devemos nos desesperar. Caos Brasilis foi uma loja, uma confecção de roupas modernas, cujas sócias eram pessoas muito ligadas aos Titãs. Marta Fromer era casada com Marcelo Fromer, Marta Oliveira era da turma dos Titãs, tinha também a Rita Balieiro, que era irmã da Marta. Elas fizeram lá um lugar que começou a fazer roupas, né, um sistema bem artesanal, que começou por vestir os artistas, né? Eu acho que foi até uma jogada bacana, porque as pessoas iam no show do Ira, dos Titãs, eu acho que Voluntários da Pátria, Mercenários, eu não lembro também todos que tinham, mas era essa turma do rock paulistano, né? Eu sei que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar. Eu sei que ela pode te prender. Polícia! Para quem precisa! E a gente lutava um pouco contra isso, né? Contra a moda tem que ser de um jeito, só podemos usar tal cor. E naquele período, eu acho que isso era bastante forte, assim, na moda, né? Se a gente tiver que dizer assim, fazendo uma comparação com hoje, né? Roupas pretas, escuras, uma maquiagem bem escura, com uma boca roxa, um pouco bruxinha, talvez, assim, duende, não sei, é o que me vem à cabeça de góticos. Mas a gente gostava, a gente fez, a coleção Seres Noturnos era bem bacana, tinha os mordomos, só que era tudo teatralizado, sabe? Assim, as roupas eram bem teatrais. Cara, o Inocentes é a minha terceira banda. Ela nasceu em 1981. Eu acho que foi a banda que estava naquele momento efervescente e disseminação do punk rock paulista para o mundo, né? A gente chegou a bater em Nova York, sair em zines na Itália, na França, na Alemanha, e a gravar, né? Lançar álbuns por lá, né? O primeiro disco, né? O primeiro registro sonoro, né? Do movimento punk foi a coletânea Grito Suburbano, né? Que reunia o Cólera, né? O Olho Seco, né, e o Inocentes. Eram para ter mais duas bandas que acabaram não entrando, né? O Cólera, eu conheci o Redson em 78, no ensaio da minha segunda banda, o Condutores de Cadáver, né? Ele entrou no ensaio e perguntou pra gente o que a gente estava fazendo. Nós falamos, isso é punk rock, cara. Uma semana depois ele voltou com o Cólera montado e fez o primeiro ensaio com instrumentos de verdade no ensaio do Condutores de Cadáver. E nós convidamos eles para fazer o primeiro show na nossa escola, né? Dali pra frente o Cólera foi embora, né? O Olho Seco também era do Fabião, cara da rua de cima, né? E tal. E era uma banda também super importante, porque o Fabião também era um cara mais velho e montou a punk rock, trazia os discos e tal. O Ratos, na época, era a banda novata, né? A banda novata legal que já fazia um estilo de som que veio ser conhecido depois como hardcore, né? A gente era um punk rock mais tradicional, né? Eu acho que essas 4 bandas, né, mais o Garotos Podres que veio anos depois e tal, essas bandas foram meio que os pilares ali, né, da cena. Então, assim, quando se tem a discussão, né, o punk nasceu primeiro em Brasília ou em São Paulo, eu acho que eclodiu ao mesmo tempo em todos esses lugares, né? No Rio Grande do Sul, São Paulo, na Bahia, lá estava o Marcelo Nova, lá com seu programa de rádio e tal. Mas o lugar que tinha características para ter um movimento era São Paulo, né? Porque a coisa era sempre multiplicada por 100, né?
voltando de Londres, eu tinha ido ver um show do Clash, aliás, não foi nem em Londres, foi em Paris, o show, no Espaço Ballard, que era fora da cidade. Que eu cheguei em São Paulo, eu fui ver o Festival do Fim do Mundo, lá que o Bivar tinha acabado de escrever o livro, que é o Punk, que estava organizando esse festival. Quando eu saí ali perto do Sesc Pompeia, eu falei, caramba, eu não sabia que tinha isso aqui, porque estava igual. Tinha a mesma horda de gente de coturno de preto. Então eu falei, olha, tem um pouco um mercado alternativo aqui que eu não imaginava que houvesse. O festival O Começo do Fim do Mundo, né, foi o ápice e o começo do fim do movimento como ele era conhecido até aquele momento, né? Porque a gente reuniu 20 bandas, né? A gente conseguiu fazer uma mostra, né, de fotografia, teve exibição de filmes, né, barraquinhas vendendo CDs, bottoms e tal. Foi uma verdadeira catarse, né, do punk rock. E eu não entendi ainda que havia essa conexão forte de skate e punk, né? Não era uma coisa clara. Skate me parecia muito mais ligada à cultura do surf e californiana, muito mais ligada à praia. E aqui existia, no Rio de Janeiro, né, em Campo Grande, numa pista de skate, existiam esses meninos que se reuniam lá. E entre eles tinha o Lúcio Punk Flávio, que se tornou um dos principais skatistas do Brasil, né, de freestyle, que era baterista de uma banda que era o Coquetel Molotov, no Dance Meia, que era um barzinho, um clubezinho que tinha um palco, era em frente à estação de trem do Meia, e a gente ia lá, ouvia Coquetel, e aí começou a ter a relação também com o punk de São Paulo, né? Não é só lutar eternamente, pois pouco a pouco você perde a sua força de vontade, a sua garra e a coragem. Então, no Rio Grande do Sul, o punk, essa coisa do punk no Rio Grande do Sul não foi tão forte assim, quer dizer, os Replicantes eram uma banda que fazia punk nessa época também, um pouco depois, talvez, do punk daqui, do paulista. Mas tinha muito daquela coisa de misturar com a tradição gaúcha, né? O Nenhum de Nós fazia isso, o próprio Engenheiros também tinha um pouco dessa pegada de misturar com as tradições gaúchas. Acho que a única banda assim mais autenticamente punk na época eram os Replicantes, né? Tinha outras menores, mas a que ficou mais conhecida foram os Replicantes, né? Isso do Sul. E da Bahia, na verdade, foi o Marcelo Nova, com Camisa de Vênus, acho que foi a mais conhecida, né? E o Marcelo realmente tinha essa coisa do punk mesmo. E era até diferente, porque na Bahia não tinha quase tanta banda assim. Na época era Caetano, Gil, etc. E o Marcelo foi meio que um contracorrente, né? Meio que um discípulo do Raul, mas uma pegada muito mais punk, né? Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Nessa cena do princípio do punk em Brasília, era só nosso. Ninguém conhecia, só a gente. E que aquilo era exclusivo daqueles garotos ali, né? E eu fiz a matéria sobre o punk no Rio de Janeiro e depois propus para os editores Ana Maria Baiana e o Zé Emílio Rondô fazer uma matéria sobre Brasília. E eles toparam. Eu fui para Brasília por conta própria e escrevi a matéria. O Aborto Elétrico surgiu do meu encontro, né, com o Renato e do encontro do Renato com o André. Isso aconteceu em meados de 78 e o Aborto começou. Mas era muito ligado ao punk inglês, né? O começo do punk rock de Brasília, né? E as letras, né? Nessa época eu ainda não escrevia, então os principais letristas seriam o Renato, o próprio Felipe Seabra na Plebe Rude, e as letras de contexto social, né? De crítica social, e esse viés também veio do punk rock inglês, né? Até quando esperar a Plebe ajoelhar, esperando a ajuda?
Aqui em São Paulo, a gente tinha poucos lugares. Nessa época do punk, começou com lugares na periferia. Depois, no início dos 80, as primeiras casas foram Rose Bombom, que era uma casa nos Jardins. Então, as primeiras bandas dos 80, inclusive do Rio mesmo, Paralamas sempre tocava lá, sabe? Nós tocamos muito com o Magazine, o Traje, Ira, uma série de bandas dos 80, os Titãs também. E abri o Rose Bombom, e o Rose eu fiquei meio o que é, não é pub, não é discoteca. Aí surgiu o Danceteria. Então, foi a primeira casa que usou o termo danceteria no Brasil, e depois de uns anos tinha uma danceteria em cada cidade aqui, né? Era uma casa de new wave, punk rock, etc. e tal, num lugar meio de Maurício, né? De Oscar Freire, Kodoc Lobo, né? Tocando um punk, new wave, que era o que eu gostava. Então as pessoas não entendiam direito o que era aquilo, e aí, né? A gente foi chamando os amigos, sei lá em um mês você já não conseguia mais entrar, já tinha fila para entrar. Além do Rose Bombom, tinha o Madame Satã, que era uma casa mais punk, mais underground. Então era mais para a galera punk, Inocentes, esse povo cólera também se apresentava muito no Madame Satã. O Madame era uma grande salada, porque o Madame era uma coisa assim, o Madame, fora do Madame era perigoso ficar. Porque ali tinha tiro, porrada, era um lugar meio estranho. Dentro do Madame, eram todas as tribos de São Paulo numa boa. Eu nunca vi uma briga dentro do Madame Satã, você viu? Eu vi na porta. Então, a porta era ruim. A porta era ruim. Dentro não. Não, dentro era uma paz de todo mundo se convivia muito bem. E várias tribos legais também, muito músico, jornalista, maluco, todo mundo, traficante. Assim, hippie da história, burguês até. Uns atores, gente que maluca, que chegava todo maquiado. E era amigo de todo mundo. Ali eu conheci o Crânio, eu conheci o Gordo, conheci o 13, fiquei amigo desse pessoal todo. A gente ficou amigo. João Gordo. Então assim, era o lugar que a Zona Sul encontrava com a Zona Norte, Leste, Oeste e barará. Era um lugar onde as tribos realmente se encontravam. O Madame Satã era um porão, então você não é um lugar para você, né, colocar um... O Madame não tinha estrutura nenhuma. O Madame, quando o Titãs tocou dentro do Madame, não come ninguém. O Madame Satã era um dos lugares mais divertidos, assim, porque se permitia tudo lá, né? Tinha aquela moça que ficava presa na gaiola, comendo repolho e jogando repolho em todo mundo. O Madame Satã tinha, assim, essa alcunha de ser um dos mais radicais, vamos dizer assim. Alguma coisa é preciso respirar. Longe desse seu ar de raposa que não dá pra perdoar. A sinceridade e intenção, só pra quem se pode dar. Seu interesse repentino por mim agora. Não é tão difícil perceber. Depois teve uma casa chamada Napalm, essa foi em meados dos 80, que aí vieram a galera de Brasília, o Legião sempre tocava lá, a Capital tocava muito lá. Ela era uma oficina mecânica quando a gente alugou. E aí, imundo, um lugar muito sujo, que a gente passou uma tinta no chão, uma tinta nas paredes, construímos com um compensado, um palco, um bar, e deu uma arrumadinha no banheiro, mas era um lugar muito tosco, assim, super maquiado, com cílio postiço e tudo, mas era muito tosco por baixo. E a gente chamava o pessoal para tocar e todo mundo falava, mas e o cachê? E aí não tinha cachê, não dava, tanto que as bandas que tocaram no Napalm eram todas de São Paulo. Só teve Capital, Legião e Plebe de fora. Não, teve Rapazes de Vida Fácil. Rapazes de Vida Fácil, exatamente, vieram de ônibus, foram de ônibus, a gente foi buscar na rodoviária, 2 dormiram na minha casa, 2 na casa, era meio assim, porque não tinha estrutura nenhuma. E aí, era isso, era mais por poder tocar, estar lá de noite, ver as pessoas. Era um ponto de encontro, era onde as pessoas se encontravam, porque não tinha onde ir. Tinha as festas, né, e os bailes punks, mas era meio perigoso, né, assim,
quem não era da região ir para um baile punk, né, na Vila Carolina, pegar um ônibus, não tinha como voltar, era tudo muito complicado. Então ali passou a ser um centro onde todo mundo se encontrava. E virou um ponto de encontro dos punks, dos pós-punks e dos heavy metal, que aí começou a virar um problema, porque os punks e os metaleiros não se davam. Em vez deles incorporarem aquilo como um lugar para eles, não, era meio... parecia que eles eram contra aquilo. Não estou sozinho, não, é mais de 1 milhão. Ninguém mais pensa em não, existe confusão. Gritos da multidão, ouvir a conversão. Gritos da multidão, ouvir de time. Os conflitos, né, eles sempre existiram, né? Quando o punk começou no Brasil, não existia um movimento propriamente dito e nem um discurso político, né? Eram gangues de rua, como aquelas gangues dos anos 50. Então o barato era sair de jaqueta de couro e se alguém folgasse com você, você dava porrada. E era divertido, né? Porque não morria ninguém, nada, era só aquela coisa do testosterona, né, próprio da juventude, que a molecada tem que queimar isso, né? Então isso fazia parte da cultura punk, né? Agora, quando a briga começou a ficar, os conflitos começaram a ficar institucionalizados, né, aí a coisa começou a ficar pesada, né? Começou uma rincha entre os punks de São Paulo com os punks do ABC, porque, né, por causa de origens proletárias, outros classe média e até nem são, né? Porque os dois são proletários, na verdade, mas uns trabalhavam em fábrica, outros eram office boys. Então a diferença era essa, né? E aí veio a briga com os carecas, foi uma herança da briga com o ABC, né? E depois começaram a virar brigas ideológicas, né? Tipo, uma parte dos carecas ou skinheads, né, uma grande parte virou de direita, neofascista, né? Foi a deixa, né, para que muitas bandas se tocassem que o movimento punk já não era mais, já não conseguia existir, né, sem esse tipo de conflito que prejudicava shows, a gente não conseguia fazer shows, a gente não era aceito, as bandas não eram aceitas em nenhum lugar, porque sempre havia a possibilidade de ter essas brigas, né? E as bandas começaram a seguir outros caminhos. Tem que acabar. Vocês pagaram 2 pau pra ver aí, né, essa merda? Então é o seguinte, está aí então. Certo? 2 pau é dinheiro pra caralho, né? Aí, ó, garoto só pra vocês.